hoje, né, conforme domingo retrasado, nós começamos a tratar esse mês da questão da lei das primícias, né, e o pessoal estava aqui, né, a gente fez uma anotação aqui, para vamos continuar esse mês, então nós vamos continuar a tratar daquele primeiro assunto, que foi um assunto introdutório, né, primeiro estudo, foi um estudo introdutório a respeito da lei das primícias, tá? Antes de fazer a leitura, né, nós vamos fazer a leitura. Se os irmãos depois quiserem deixar aberto aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 23, pode deixar aberto, eu já vou fazer a leitura, nós vamos fazer a oração. Mas apenas para aqueles, né, que estão aqui pela primeira vez, né, tem alguns rostos que eu estou vendo que não estavam aqui no domingo retrasado, e talvez aqueles que vão ter contato com esse estudo através da gravação, né? Para aqueles que não assistiram ao primeiro estudo, eu aconselho que os irmãos depois assistam esse primeiro estudo gravado, porque ele é uma introdução que vai dar uma noção bem legal, né? Aqui a gente já está entrando na segunda parte, mas assim, o que tem por trás, irmãos, desse estudo e o que me levou, e eu acredito que foi Deus que me tocou e começou a abrir o meu entendimento para algo que literalmente eu estou aprendendo com vocês, né? Muitas das coisas que a gente tem a oportunidade de trazer aqui, igual por exemplo o estudo Fundamentos da Fé Cristã, é algo que eu já tive, né, muitos contatos, que eu já tive muito estudo em cima daquilo. Agora isso não, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, por exemplo, isso que eu estou trazendo aqui, né, esse estudo, esse breve estudo aí, mais ou menos de 1 hora, que a gente traz hoje aqui no domingo pela manhã. Ontem, para os irmãos terem uma noção, eu comecei mais ou menos aí às 7 horas da manhã, né, e eu fui até quase 4 horas da tarde só pesquisando, tá? Então, por quê? Porque tem muita coisa que eu não sei. Então eu também preciso aprender, né? Eu também preciso ter contato com isso para que depois eu consiga sintetizar isso, resumir isso para poder passar para os irmãos da maneira mais simples possível, tá? Então eu peço que tenham também um pouquinho de paciência comigo, se a gente cometeu algum erro aqui, né? Porque também a gente está aprendendo juntamente com vocês. E voltando no raciocínio inicial, porque que eu acredito que o Senhor nos deu esse entendimento. Porque, irmãos, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu vejo o poder que tem por trás disso aqui. Tá? Isso aqui são leis que nos levam a princípios, nos levam a crenças que podem mudar não só a nossa vida particular, mas a vida de todas as pessoas que nos cercam e a vida da igreja. Então, eu acredito que o que está aqui é muito, muito, muito poderoso, né, meus irmãos? À medida que esse estudo for avançar, os irmãos vão entender cada vez mais o poder daquilo que o Senhor está nos revelando aqui, né? Eu digo nos revelando porque é algo que, sinceramente, eu estou na igreja, né, tenho 52, eu estou na igreja desde os 2 anos de idade, então já faz 40 anos, e muita coisa que eu estou vendo aqui, eu estou aprendendo agora, eu estou tendo contato agora. Então é algo que realmente, coloca isso no teu coração, pode mudar a tua vida, pode mudar a tua família, pode mudar o teu jeito de viver aqui na terra. Eu creio que Deus tem algo muito, muito, muito grande através daquilo que a gente vai aprender, dos princípios que a gente vai aprender através desse estudo que eu intitulei Lei das Primícias, né? É muito mais do que isso, né? Mas eu intitulei porque para mim foi um contato inicial que eu tive, né, com a lei, e aí por isso que eu coloquei esse nome, né? Mas os irmãos vão perceber que é muito mais profundo do que isso. Muito bem, então vamos à nossa leitura inicial, Êxodo, capítulo de número 23. Os irmãos coloquem de pé, nós vamos fazer a leitura, nós vamos fazer uma oração e já começar. Aqui, nesse capítulo 23 de Êxodo, tem outros capítulos também que se repete. Aqui está falando das festas anuais do povo hebreu, do povo judeu, tá? Então aqui vai falar basicamente de 3 festas, não eram apenas 3, eram mais do que 3, mas essas 3 aqui que estava falando aqui são as 3 principais, e elas estão ligadas, de certa forma, né, à libertação do povo do Egito e também
a bênção daquele povo quando eles entram na Canaã, na terra deles, na terra prometida. E isso está ligado às colheitas daquele povo. Então eu vou ler aqui Êxodo capítulo 23, tradução que eu estou aqui é a King James atualizada, e fala assim na minha Bíblia: 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos. E celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, recolhereis dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado, nem a gordura das ofertas das minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos muito gratos a Deus por estarmos na sua casa, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse primeiro dia, Senhor, da nossa semana, de entregar, Senhor, a nossa primícia desse dia, Senhor, a nossa oferta diante de Ti, no sentido de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando, bendizendo o Teu santo nome nessa manhã e buscando aprender mais de Ti. Senhor, Tu sabes, como eu disse aqui na introdução, que nem eu mesmo, Senhor, tenho o conhecimento, Senhor, que precisaria ter a respeito desse assunto, mas humildemente me coloco na Tua presença e peço agora, Senhor, a orientação e a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, através da Tua palavra e através da minha pessoa, falar conosco nessa manhã. Venha falar comigo, venha falar com cada um dos irmãos aqui presentes e daqueles que eventualmente assistirão a essa gravação. Senhor, perdoa também os nossos pecados, nossas falhas, nos prepara, Senhor, para que dentro dessa próxima hora nós estejamos completamente, Senhor, ligados à Tua Santa Palavra, sem distrair, Senhor, sem o nosso pensamento em nada lá fora, mas que possamos estar reverentes à Tua presença nessa manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o raciocínio que eu quero desenvolver com os irmãos nessa manhã, ele não vai começar nas festas, ele vai começar na terra. Na terra. Eu quero que você faça o seguinte exercício de imaginação. Às vezes, a gente pensa assim, mas se eu pudesse ter a minha vida sonhada, uma vida assim com abundância de recursos financeiros. Você pensa assim, vamos imaginar que você nem precisasse mais trabalhar mais, de tanto recurso que você tivesse. E aí você vai se imaginar vivendo em algum lugar, em alguma casa, certo? Faz um exercício rápido aí na tua imaginação. Onde que você se imaginaria vivendo? Que lugar você imaginaria vivendo? Se você pudesse falar, não, eu moraria nesse lugar aqui. Você perguntar? Alguns de vocês, irmãos, talvez estivessem imaginando uma casa perto de uma praia, outros numa fazenda, no campo, outros numa montanha, talvez outros uma bela casa numa cidade, aqui em Franca mesmo, ou talvez outros até a sua própria casa. Sua própria casa. Só que nenhum de vocês, acredito, imaginou vivendo numa nave espacial, no espaço.
Eu tenho quase certeza que nenhum de vocês imaginou isso. Eu sabia que ia ter gente, né, que ia imaginar a minha própria casa. Eu sabia que ia ter gente que ia imaginar uma montanha, uma roça, uma bela casa aqui ou em outra cidade. Enfim, eu sei que vocês imaginaram muitas coisas, mas ninguém imaginou vivendo numa bolha no espaço. E aonde que eu quero chegar com isso? Existe, irmãos, e sempre existirá uma ligação do homem com a terra. Nós estamos ligados à terra. E quanto mais, eu digo isso com toda certeza, quanto mais você se aproximar de Deus, espiritualmente falando, mais você vai ter essa ligação com a terra. Quanto mais você se aproximar de Deus, menos você vai dar bola para coisas como um belo shopping, uma bela construção, como um belo castelo, um belo prédio, e mais você vai se ligar com a terra, com as coisas que Deus criou. O mar, uma bela cachoeira, um belo campo, montanha, coisas que Deus criou. Irmãos, a terra, ela está ligada a nós. Quando a gente começa a estudar o livro do Gênesis, o que a gente chega lá no livro do Gênesis? A gente chega num termo, né, que os estudiosos chamam de Adão, ou Eres. A palavra Adão, que com esse H aqui, significa, de certa forma, a mesma coisa que a palavra Eres. A palavra terra, que a gente chama no português na Bíblia, ela, quando você chega lá na linguagem que a Bíblia foi escrita, né, ela tem essas duas traduções aqui. Então, Adão, o Eres, significa terra. Adão, com H aqui, significa um solo vermelho, cultivável, arável. Já Eres, você vai ver 2.500 vezes no Antigo Testamento, e Eres está mais ligado assim à geografia, a um conceito político de terra, entende? E outros mais aqui que eu não vou me adentrar aqui. Mas olha só que interessante, o Adão, ou Adão, quando você chega no capítulo 2 de Gênesis, ele foi tirado, ele foi modelado por Deus de onde? Do pó da terra. Então Adão, ele foi tirado da Adamá, da terra, do pó da terra. Deus formou Adão. Isso significa o quê? Que Deus, Ele é o Senhor proprietário, tanto de toda a terra, quanto de todos aqueles que habitam na terra, como diz lá o Salmo de número 24. Entende? Então Deus, Ele formou a terra, Ele povoou. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê todo o processo da criação. A hora que essa terra está formada, está povoada, tem um jardim pronto ali, aí do pó dessa terra ele tira o homem, ele forma o homem e logo em seguida a mulher. Então aí você já começa a perceber a ligação. Então você começa a perceber que o Senhor Deus, Ele não só é o Senhor da criação, o dono de toda a terra. Estou falando da terra mesmo, tá? No chão, da terra física. A gente vai entrar no Israel e a gente vai entrar nesse conceito de terra hoje. Como Ele também tira o homem da própria terra. Então é uma forte ligação do homem com a terra. É por isso que o homem não deve, ou não pode fazer violência contra a terra. Está ligado à terra. E o mesmo Senhor, que é o dono da terra, também é o dono da vida humana, também é o sustentador de ambos. Então eu quero partir desse princípio. Quero que você entenda esse princípio da ligação da terra com o homem, do homem com a terra. O senhorio de Deus sobre a terra e sobre o homem. E a provisão de Deus cuidando dessa terra, sustentando essa terra, mantendo todo o ecossistema dessa terra e também sustentando o homem de maneira a tirar o quê? O proveito ou o cultivo dessa terra. Tudo que a gente tem, tudo que a gente come,
Tudo que a gente vive, de certa forma, tem uma ligação com a terra. Né? Você vem na igreja até com um carro. Mas da onde foram tiradas as matérias-primas para poder fazer as coisas daquele carro? Da terra. Você vai para a tua casa, mais tarde, talvez almoçar com a tua família. Se você for comer um cereal, um vegetal, da onde saiu aquilo? Da terra. Se você for comer, carne, uma picanha, da onde saiu a picanha? Do boi, que se alimentou da onde? Da erva ou daquilo que sai da terra. Então, olha, perceba, eu quero que você entenda essa ligação do homem com a terra e depois você entenda a importância disso e de Deus dar a essa terra a fertilidade para que o homem extraia o sustento dessa terra. Observe que quando Deus cria o homem, lá no Gênesis, Ele cria o homem e Ele não coloca o homem, numa cadeira de balanço e fala assim, não, então agora fica aí, sossegado, balançando, e aí o sustento vai vir até você. Ele coloca o trabalho. Qual que era o trabalho desse homem? Lavrar e cultivar e guardar aquele jardim, aquela terra. Tá? Então havia um trabalho ligado à terra. Mas a fertilidade, o fruto daquela terra dependia de quem? Só do homem? Não, dependia de Deus. Está entendendo então? Existem duas partes aí. Existe uma parte que chama o homem à responsabilidade de ir lá trabalhar, cultivar, melhorar, aumentar, enfim, gerar ali um trabalho que leve a uma prosperidade daquela terra. Porém, o resultado final, a prosperidade daquela terra é impossível sem a fertilidade da terra, e a fertilidade da terra é impossível sem que Deus abençoe aquilo e mantenha tudo aquilo. Entende? Tudo certo até aí? Agora vamos imaginar o seguinte: o homem é criado, acontece tudo aquilo que acontece na Bíblia, tem a história de José, tem a história da fome, e o pessoal vai para o Egito. E eles vão ser escravizados durante cerca de 430 anos no Egito. O que significa, irmãos, esse tempo que esse povo fica no Egito? Esse povo, que era o povo de Deus, trabalhava então como escravo para um outro povo ímpio, que era o povo egípcio. Então observe que algumas gerações nasceram e morreram trabalhando na terra do outro, escravizados, trabalhando, como a gente diz, de domingo a domingo, e às vezes com chibatada nas costas, produção sendo exigida, e não tinha a própria terra, certo? Então aquele povo vivia numa situação de profunda aflição. Diz a Bíblia que eles clamavam a Deus, porque era uma situação terrível, não tinham a própria terra, trabalhavam como escravos na terra de outro. E aí você já pode começar a fazer alguns paralelos aí, na tua cabeça, entre o ímpio e aquele que é salvo por Cristo Jesus, porque o ímpio também está trabalhando numa terra, que pode-se dizer assim, onde ele é escravo. Ele acha que não, mas ele é escravo de Satanás, ele é escravo de muitos prazeres desse mundo, de muita coisa, e no final ele não tem nada. O resultado é nada, e aí está a condenação eterna. Mas voltemos ao raciocínio. Então aquele povo, algumas gerações nasceram e morreram naquele contexto de escravidão. Agora eu quero que você faça o seguinte exercício também de imaginação junto comigo. Pensa o seguinte, que você foi um privilegiado ou uma privilegiada, que você nasceu naquela última geração da escravidão no Egito, naquela geração que ia sair do Egito, que ia participar da libertação do povo do Egito. Então imagina, que você fosse ali um jovem, adolescente, de seus 14, 15 anos de idade, quando aquele povo foi finalmente liberto.
Nós sabemos que tem toda uma sequência de pragas, são 10 as pragas. Depois eu quero que os irmãos prestem muita atenção conforme comecem a se desenvolver esse estudo, nos números que tem por trás. Presta atenção no número 10, presta atenção principalmente no número 7, no número 1 e no número 8. Tá? Nós não vamos entrar nisso agora, quem sabe lá para frente. Mas comece a prestar atenção nos números, conforme você lê. Muito bem, imagina que você fosse esse adolescente, 14, 15 anos de idade, e que você viu, né, com os seus próprios olhos, você já era uma pessoa jovem, e você viu as pragas caírem ali no Egito, e você viu Deus endurecendo o coração de Faraó, mas tem uma praga, e essa praga arrebenta com tudo. Aí sim, Faraó fala: não, agora vai embora, agora some daqui. Vocês, não apenas vocês, as suas famílias e também os seus bens, né? E essa praga é a praga da morte do primeiro. Aí eu quero que você volta lá no raciocínio de primícias. Quando Deus mata, né, o anjo da morte passa e mata o primeiro primogênito, ele mata o primogênito de cada família, exceto da família do povo hebreu, do povo judeu, que estava com sangue, né? Já vou falar disso nas portas ali, naquela noite que o anjo da morte sai. Então, todo primogênito morre, não apenas o primogênito das famílias, mas também de todos os animais deles também morrem. Certo? Guarda isso aí na tua memória. Imagina que você é aquele adolescente, se imagina lá dentro do filme. Imagina você vendo aquela grande noite, que é a noite da libertação, a noite que ficaria reconhecida como a Páscoa. Por que Páscoa, irmão? Páscoa, o nome é esse aqui, ó, Pessach. Pessach significa passagem, entendeu? É que o anjo de Deus passou, certo? Ele passou e aonde tinha o sangue na verga da porta, né? A gente pega uma porta aqui, deixa eu tentar desenhar os portais de uma porta aqui. Então você tem de cá você tem aquela travessa aqui. Então eles tinham que passar o sangue aqui, aqui e aqui. Ó. Onde não tinha o sangue disso, o anjo passou e matou o primogênito ali. Imagina que você viu tudo isso. Você era aquele jovem, adolescente de 14, 15 anos de idade. E você vê o povo do Egito falando: ó, gente, sai. E o interessante, não sai de mãos vazias, não. O povo falou o seguinte: falou, olha, sai. E aí, se você ler ali, depois você pode ler ali na Bíblia, você vai ver que Deus moveu o coração daquele povo para que aquele povo desse para o povo de Deus o que eles pedissem. Ó, não, me dá aí ouro, me dá aí prata, me dá aí roupas. Aquele povo saiu carregado com as coisas que eram dos egípcios. E saiu ali, né, diz ali que saíram 600.000 homens, fora crianças e mulheres, e também todo o seu gado com eles. Então observe que Deus resgata dali não apenas o povo, mas já no próprio resgate do povo, Deus resgata os bens desse povo junto com eles, e ainda pega os bens que eram do egípcio e traz junto com eles ali, e aquele povo é resgatado. E ali começa a noite, né, que ficaria lembrada para sempre como a noite da passagem do anjo, a noite da libertação do povo do Egito, a noite da Páscoa. Aí eu quero que você só preste atenção nesse detalhe aqui. Entre o dia do Êxodo, que dizem, né, os estudiosos, o dia que aconteceu isso que eu estou falando para os irmãos, foi cerca do dia 14, do dia 14 para 15 de um mês chamado Abib, ou Nisan, ou como tem a marca de carro hoje, Nissan. O que era o mês de Abib? Era um mês que era composto mais ou menos entre o dia 14, mais ou menos de março, até o dia 15 de abril. Pegava esses dois, esse espaço de tempo
do mês que a gente conhece. Quando o povo foi aprisionado, foi mais ou menos nesse dia, e depois, quando ele foi liberto, foi nesse dia também. Agora, olha que interessante: o povo sai nesse dia, e depois desse dia, né, quando o povo sai, quando acontece isso que eu acabei de falar para os irmãos, daí 50 dias, daí 7 semanas, presta atenção nos números, 7 semanas, na hora que você passa 7 semanas, 7 vezes 7, 49, você chega no dia de número 50. Se eu pego uma canetinha aqui, você tem então o 50º dia, o dia de número 50. Esse povo chega no Sinai. E aí eles recebem então as leis de Deus. Vou falar: vocês são o meu povo particular, minha propriedade particular, está aqui as minhas leis, eu quero que vocês vivam dessa forma. Só vou dar um spoiler aqui, né, como o pessoal fala, vou lá na frente, depois a gente volta no raciocínio aqui, mas olha que interessante. A festa, né, que depois eu vou abordar com os irmãos aqui, que é a festa do Pentecostes, ela é a festa das semanas, ou a festa da colheita, são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, no 50º dia, 50, daí o nome Pentecostes, que vem da época da cultura grega, tá? Nessa época não tinha o nome de Pentecostes, era uma festa chamada festa da colheita, ou festa das primícias, ou festa das semanas, certo? Então aqui, ó, 50 aqui. Olha que interessante, quando Cristo ele vai ressurgir, né, da ressurreição de Cristo aqui, até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, são também 50 dias. E Cristo, se você for lá em Coríntios, ele é as primícias dos que dormem, certo? Olha a primícia aí. Bom, vamos voltar agora no raciocínio lá. Saiu, e você saiu junto com o povo de Deus e começa ali a andar pelo deserto. E aí a gente já sabe o que vai acontecer. Quando eles chegam perante Canaã, que eles mandam aqueles espias lá em Canaã, o pessoal vai observar Canaã e fala assim: gente, a terra é boa demais. Para vocês terem uma noção, precisou de 2 homens para carregar um simples caco de uva. Eu queria ver esse caco de uva, o tamanho que era as uvas, devia ser igual laranja, as uvas. Né? Cada uva do tamanho da laranja, deve ser, né, Mateus? 2 homens para carregar. Gente, a terra é boa demais. É uma terra que mana leite e mel. Porém, é uma terra com cidades fortificadas e que tem um povo gigante que mora ali. E aí os irmãos já sabem toda a história, né? Aquele povo não creu na palavra de Deus. Lembra do estudo? Quem estava aqui na aula passada, irmãos? Eu coloquei essa equação aqui, ó. O entendimento correto te leva a uma crença correta. E a crença correta te leva ao resultado correto. Daí a importância do estudo, né? Às vezes eu brinco, né? A gente estava fazendo um passeio junto, né, Mano? Eu falo assim: o que é o estudo na vida de uma pessoa, né, Pastor? Às vezes eu brincava e falava assim: o que é o estudo na vida de uma pessoa? Essa brincadeira, Pastor, só abrir um parênteses aqui para descontrair um pouquinho. Mas isso daí aconteceu há muitos anos atrás, quando eu fiz uma viagem junto na época com o pastor Márcio Cris e o pastor Vanderlei. Nós fomos visitar uns missionários na Espanha e em Portugal. Então a gente chegava ali, né, ninguém sabia falar, né, espanhol, e às vezes a gente tinha que ir ali e dar uma enrolada ali na língua ali para poder conseguir, né, falar e resolver a coisa, né? E a hora que a gente voltava e resolvia, todo mundo brincava, falando: o que eu estudo na vida de uma pessoa, né? Então essa brincadeira começou lá. Mas, enfim, quando você tem um estudo, você tem um entendimento correto. Quando você tem um entendimento correto a respeito de uma coisa, você tem uma crença correta. E a crença correta te leva ao resultado correto.
Assim como o inverso é verdadeiro. Se você não tem um entendimento correto, você não tem uma crença correta, você não vai chegar no resultado que você quer. Daí a importância do estudo da palavra de Deus na vida do povo de Deus. E vocês vão perceber isso cada vez mais à medida que a gente se aprofunda no estudo da lei das primícias. Mas voltando lá no raciocínio. Então imagina o seguinte, ó. Chegou lá naquele dia fatídico, que o pessoal não creu, exceto Josué e Caleb. Então o que Deus falou? Gente, ó, de 20 anos para cima, né, todos aqueles homens, né, aquelas famílias, aqueles homens, aquelas pessoas, dos homens que tinham condições de ir à guerra e que não creram, todos vão morrer nesse deserto. Certo? Mas aí você não ia morrer, né? Porque você tinha o quê? 14, 15 anos de idade. Certo? Agora eu quero que você se imagine o seguinte, continua dentro do filme que eu estou propondo aqui para os irmãos. Imagina você vendo a tua família, você viu todos aqueles milagres, você viu a mão forte de Deus tirando aquele povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Chega na porta da terra prometida, opa, vamos entrar, não vamos entrar mais. Aí vem castigo de Deus, agora 40 anos perambulando no deserto. Lembra dos números? 40. Você vai ver esses 40 se repetindo na Bíblia várias vezes. Ele mostrando um ciclo de tempo, o fechamento de um ciclo de tempo. Lembra da arca? E de tantas outras coisas mais, né? Vai lembrando dos números aí, mais para frente eu vou falar dos números. Mas aquele povo tinha que ficar 40 anos no deserto, e todo aquele povo ia morrer de 20 anos aí para cima. Então imagine você, um jovem, uma jovem, adolescente, 14, 15 anos de idade, você vivendo 40 anos dentro do deserto, você vendo a tua família morrer ali naquele deserto. Parou para pensar? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas não se coloca lá, né? Então eu quero estimular os irmãos a começar a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Começa a se colocar lá dentro. Aí você vê a sua família ali morrendo ali, e eu quero te levar a pensar no seguinte: lembra do conceito inicial de terra? Lembra, né? Eu falei que ninguém iria pensar aqui em viver numa nave espacial fora da Terra. Eu também tenho certeza que ninguém ia pensar assim: mas o meu ideal de uma casa ideal, de um lugar ideal para mim viver é no deserto. Eu ia querer viver lá no meio do deserto. Ninguém quer viver no deserto. Por quê? Porque o deserto é um local extremamente hostil. O deserto é um local onde de dia você tem um calor escaldante, terrível, né? Eu nunca fui no deserto, mas aqueles que foram falam que o calor é tão grande que parece que resseca tudo aqui, né? Aquele calor ressecante que parece que você respira aquele ar extremamente quente. É um calor terrível, uma paisagem terrível, porque muitas vezes você olha para lá, você olha para cá, você vê o quê? Você vê o cinza, o bege ali, daquela areia ali, pedras. Às vezes você olha onde você enxerga, você não vê um verde, não vê uma árvore, você não vê uma moita de capim, e às vezes quando vê está seco. Às vezes acontece, e às vezes quando tem, né, pequenas, né, vegetações ali, é uma coisa muito, né, não é aquela coisa exuberante, aquele verde maravilhoso, tanto de grama. É um ambiente hostil, é um ambiente de cobra, escorpião, de animais ali, né, peçonhentos. Você imagina, irmão, você vivendo 40 anos, aí de dia é essa situação, de noite vem aquele frio terrível. Imagina, Érica, a inversão térmica. De dia super quente, de noite super frio. Mas olha só, Deus, durante aqueles 40 anos no deserto, tinha a coluna de fogo para iluminar, guiar e aquecer aquele povo à noite, e tinha também a nuvem para amenizar aquele sol, gerar uma temperatura mais amena, propiciar que aquele povo pudesse ficar ali. Só que, irmãos, mesmo mandando, e a gente sabe que Deus mandou maná,
miraculoso para sustentar aquele povo. A gente sabe que Deus tirou água da rocha no deserto, tantos milagres, e Deus sustentou aquele povo de uma tal forma que a palavra fala que nem as sandálias dos pés se desgastaram nos 40 anos. Nem assim, eu desafio qualquer um aqui, ninguém ia querer viver aquela experiência. Eu não ia querer. Eu não ia querer viver 40 anos no deserto, mesmo vendo Deus chover maná do céu, mesmo vendo a coluna de nuvem e a coluna. Eu não ia querer viver, porque deserto é um lugar terrível. Deserto é um lugar provisório ali. Deus nunca, vamos falar assim, o objetivo de Deus é deixar o povo viver no deserto. Não. Ali foi ensinada uma lição para aquele povo ali, encerrado um ciclo, mas não que aquele povo iria viver ali. Deus já tinha feito a promessa lá atrás. Não, a terra prometida, a Canaã. Aí imagina, passou 40 anos, 40 anos é tempo, irmãos, demora, passou 40 anos. 40 anos olhando aquela sequidão, olhando aquela situação do deserto. E aí então, você e a sua família, vocês entram na terra prometida. Irmãos, depois vocês leiam, não tem tempo aqui no estudo para ler, mas começa a ler a sua Bíblia ali, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver a descrição dessa terra. Irmãos, fala que a terra era uma terra linda, era uma terra que tinha cachoeiras brotando nos altos dos montes, que tinha fontes nos vales ali. Eu imagino que a hora que aquele povo entrou, saiu do deserto, entrou naquela terra, imagina vendo aquelas campinas verdinhas, muitas floridas, e água ali, e toda aquela situação, aquele verde, e mais, Observe que aquele povo entrou ali e expulsou o povo que já vivia ali. Então já tinha coisa cultivada para eles. Eu imagino que a hora que você recebeu a sua terra ali, talvez você olha lá, você vai lá conhecer a sua fazenda, o seu pedaço de terra. Nossa, mas aqui tem uma oliveira. Mas essa oliveira aqui, olha, isso aqui deve ter mais de 100 anos aqui. Olha que minha oliveira. E aí você foi lá e você viu lá um parreiral, assim que chama, as videiras ali. Nossa, está carregadinho, eu nem plantei isso aqui. Aí você chega lá, tem um campo de trigo, e o vento batendo assim, chacoalhando assim, aqueles ramos do trigo assim. Logo eu vou colher trigo. E é feito, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é feita a repartição daquela terra entre aquele povo. Então imagina você, um adolescente que foi liberto lá no Egito, que viu a primeira Páscoa, que viu ali no Monte Sinai, a lei, que viu tudo aquilo que aconteceu, que viveu 40 anos naquele clima hostil do deserto, embora com Deus abençoando e provendo. E agora você vai receber a sua terra, a sua Canaã. Agora você não é mais um jovem, uma jovem de 14, 15 anos. Você já é um senhor adulto, uma senhora adulta de seus 54, 55 anos de idade. Mas você entra naquela terra maravilhosa, você fala, gente, isso aqui é meu mesmo? Será possível que isso aqui realmente é Deus? Será que agora eu vou poder viver? Você já tem uma família, imagina que você já tem filhos, você já tem esposo, esposa, e você entra naquela terra ali, e aí inacreditável, não é possível, agora eu vou ter a minha fazenda, eu vou ter a minha terra, eu vou poder viver com a minha família nessa terra, agora eu vou poder ter uma casa aqui nessa terra, não vou precisar simplesmente ter uma tenda, eu posso fazer uma casa aqui, ou morar numa casa aqui, e aí eu vou ter o meu campo, vou ter o meu lugar para eu poder cultivar. E tudo aquilo é repartido, irmãos, por aquele povo. Uma terra maravilhosa, uma terra preparada por Deus para aquele povo ali. E o povo entra, e o povo toma posse daquela terra. Você consegue imaginar a mudança de vida de uma hora para outra? De você viver nesse clima terrível, hostil, nessa paisagem desértica, e agora você está numa paisagem maravilhosa, campos, árvores frutíferas,
e tudo mais. Você consegue imaginar a mudança de vida que você está tendo ali? A mudança de qualidade de vida, como a gente fala ali, você está tendo? Ou seja, é algo preparado por Deus. Fala, não, é isso aqui que eu queria dar para vocês. E não só dar aquilo ali, mas, por exemplo, quando eles entram nessa terra, Deus, em todos os livros que você vai ler, ele vai falar assim, gente, ó, essa terra eu preparei para vocês. Então anda nas minhas leis, anda nos meus estatutos, me honra, me coloca em primeiro lugar na sua vida, e eu vou abençoar vocês de uma maneira tremenda. Irmãos, quando aquele povo andava na palavra de Deus, quando aquele povo colocava Deus em primeiro lugar, quando aquele povo decidia honrar Deus, colocando Ele em primeiro lugar, quando aquele povo era grato a Deus, quando aquele povo tinha um relacionamento correto com Deus, Deus abençoava aquele povo, mas abençoava com força. Lembra do versículo que nós lemos na aula passada, de Provérbios? Honra ao Senhor com os teus bens e com os primeiros frutos de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. É isso, é bênção com força, é bênção transbordando, não é coisa pequena, não. É isso que Deus tinha para aquele povo, entende? E aí Deus coloca aquele povo naquela terra. E quando Deus coloca aquele povo naquela terra, aí entra o texto que eu li com vocês. Aí Deus começa a instituir ali certas festas. Então já tinha, por exemplo, a festa da Páscoa. Tá? E quando é que começava a festa da Páscoa? A festa da Páscoa começava numa sexta-feira. Então, numa sexta-feira à tarde, por volta de 3 horas da tarde, eles imolavam um cordeiro. Então, pegava ali um cordeiro de 1 ano e imolava aquele cordeiro ali que deveria ser consumido na cerimônia da Páscoa. Isso era por volta de 15 horas, 3 horas da tarde. No calendário, no horário judaico, era a hora 9. A mesma hora que Jesus morre na cruz. Jesus vai para a cruz por volta de 9 horas da manhã e Jesus morre à 9. Ele vai na 3ª hora e ele morre na 9ª hora. Ele morre às 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, matava-se o cordeiro, escorria o sangue, pegava aquele cordeiro inteiro e assava aquele cordeiro, e eles iriam comer na cerimônia da Páscoa aquele cordeiro, junto com pães sem fermento e junto com ervas amargas. Tudo aquilo tendo um simbolismo, lembrando aquele povo daquela noite da libertação do povo de Deus. Lembra? Então, como é que eles tinham que comer essa Páscoa? De uma maneira como se estivessem com pressa, apressadamente. Eles tinham que comer como se estivessem vestidos para viagem, às vezes até de cajado na mão, para poder relembrar aquela grande libertação que Deus deu para eles lá. E eles tinham que consumir aquele cordeiro inteiro. O que não era consumido, teria que ser queimado, não poderia ficar até a manhã seguinte, porque tudo aquilo, irmãos, estava simbolizando Cristo. Observe que o cordeiro, depois se você ler lá, você vai ver que cordeiros não podiam quebrar nenhum osso dele. Então tudo aquilo já estava falando, simbolizando Cristo, que é a primícia dos que dormem. Então eles davam o cordeiro. Então ali era como se abrisse ali o primeiro dia de uma série de comemorações. Tá? Então começava ali na sexta-feira da Páscoa. No sábado era então o quê? O Shabat. Tá? O Shabat, o dia do encerramento das atividades deles, o dia de descanso, um dia que era consagrado ao Senhor. Um dia onde eles não poderiam fazer absolutamente obra nenhuma, a não ser obras de necessidade, mas não poderiam trabalhar, não poderiam deixar os seus bois, os seus animais trabalhar, nem o seu servo, nem o seu escravo, nem os estrangeiros que vivessem com ele. Então era um dia que também, de certa forma, era uma festa. Entende? O Shabat, o dia consagrado ao Senhor, também eles deveriam interpretar isso como um dia de festa. Porque, olha só, volta lá no Egito, trabalha semana inteira. Agora não. Agora eles já podiam trabalhar 6 dias,
certo? 6, quando você vai olhar na Bíblia, sempre está ligado ao homem, ao ser humano, tá? Então 6 dias eles podiam se dedicar às suas obras. No 7º não. No 7º era o dia de Deus, era o dia consagrado ao Senhor. Você vai ver lá no início do Gênesis lá que Deus abençoou aquele dia. Ele falou: esse aqui é o dia que Deus, que não precisaria descansar, descansou e nos deu exemplo. Então olha só, aí abre ali uma comemoração. Naquele dia, né, logo depois daquele dia, eles iam pegar e iam começar essa festa aqui, ó, que era a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Então isso juntava com a Páscoa, entendeu? Era como se fosse assim, ó, por exemplo, as primícias, o primeiro molho da colheita deles. Eles faziam a sua colheita, e o primeiro molho daquela colheita, normalmente essa primeira colheita, irmãos, era uma colheita de cevada. Tá? A cevada é um cereal, né, que é considerado, né, era considerado, pelo menos na época, um pouco menos nobre do que o trigo. O trigo, ele ia chegar aqui, ó, no final das 7 semanas, eles iam normalmente começar a colheita de trigo, mas primeiro era a colheita de quê? Cevada. Tá? E aí, aquela colheita, eles não poderiam se alimentar daquela colheita ainda. Eles não poderiam fazer o pão da cevada ainda. Por quê? Porque primeiro tinha que tirar ali o primeiro feixe daquela cevada e levar para o sacerdote. Aquilo era a primícia deles. Aquilo era um símbolo falando assim: olha, Deus me deu uma bela colheita de cevada. Olha, eu vou ter muito para mim, para minha família, mais do que eu preciso. Mas esse primeiro feixe aqui, ó, esse primeiro fruto da minha colheita de cevada, eu estou levando lá para o sacerdote. E o sacerdote ia mover aquele primeiro feixe na presença do Senhor. Entende? Não podia fazer pão ainda, não podia comer ainda. Primeiro fazia aquela oferta de primícia. Aí depois poderia fazer então os pães. E aí entrava então 7 dias de festa. Eles poderiam, né, que começava ali na Páscoa, que era a festa dos pães asmos ou pães sem fermento. Por que sem fermento? Quando a gente estuda o fermento na Bíblia, a gente vai ver que na maioria das passagens, e principalmente relacionado ao Velho Testamento, o fermento ele está ligado a uma decomposição, a uma corrupção. Não é só o sentido mal, tá? Se você for olhar lá nos Evangelhos, quando Jesus ele conta uma parábola com relação ao fermento, né, no reino de Deus, você vai ver que lá tem um sentido bom, como se houvesse algo ali, um poder invisível e vai fazer crescer ali o reino, tá? Mas na maioria das vezes, você vai ver que o fermento, ele não tem, né, uma conotação boa. Por quê? Porque o fermento está ligado a uma decomposição. O que é o processo de fermentação? A gente vai ver que naquele pão eles tinham um processo de levedura, né? Então tem lá os lactobacilos tal, que vão gerar aquela fermentação. Então quando eles faziam o pão com fermento, o que era? Era um pouquinho da massa que era guardada no último pão, essa massa levedada, e eles pegavam um pouquinho dessa massa levedada e punham no próximo pão para que o pão pudesse, né, crescer. Então esse é o processo chamado de fermentação natural, ainda hoje pode ser usado, só que hoje em dia normalmente todo mundo faz pão usa o quê? Fermento biológico, né? Dizem aqueles especialistas em pães, eu lembro que uma vez eu assisti uma reportagem de um sujeito que era altamente especialista em fazer pão, ele falava que o melhor pão é o que é feito com fermento natural, né? Nesse processo que eles usavam lá. Só que olha só, nesses dias aqui eles não poderiam utilizar fermento em nenhuma oferta, exceto na oferta pacífica que eles faziam, poderia ter fermento. Por quê? Porque tinha essa noção aí de uma decomposição, certo? Deixa eu ler um pedaço para vocês, tem um texto, apenas para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando. Nós estamos falando aqui da primeira festa, aqui da festa dos pães sem fermentos. Se você puder, abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios, eu lembrei desse texto agora.
capítulo 5, tá, gente? 1 Coríntios, capítulo 5. Esse capítulo, Paulo, ele vai mandar, né, combater a imoralidade da igreja. Tinha um sujeito que estava andando com a própria madrasta, né? E aí Paulo repreende aquela situação, manda tirar aquela situação da igreja. E aí no versículo 6 fala assim, né? Esse orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento, estou em 1 Coríntios 5, 6, tá? Um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. Ele está se referindo àquele processo lá. E aí o versículo 7, livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Assim certamente sois, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Ele está relembrando aqui o que acontecia aqui nessa festa. Então tinha Páscoa, tinha a festa dos pães sem fermento, e aí já entrava nas 7 semanas, que é o que a gente conhece como Pentecoste, que eram 7 semanas da colheita. Depois, no final dessas 7 semanas da colheita, começava então a colheita do trigo. Novamente se fazia uma nova oferta da primícia ali do trigo, levava ali para o sacerdote. E depois, mais para frente, né, já se não me falha a memória, lá para os meses de agosto, setembro mais ou menos, julho, agosto, setembro, nessa época, tinha colheita de azeitona, tinha colheita da videira, né, da uva, alguns frutos. Então, novamente, eles tinham uma última festa, uma outra festa, a festa dos tabernáculos, e também novamente pegavam os primeiros frutos daquelas frutas, né, uva, figo, azeitona, e levavam também os primeiros frutos ali. Entende? Então, observe que essas festas, irmãos, que a gente está se referindo aqui, elas estão ligadas a quê? A colheita. A colheita está ligada ao quê? Terra. A terra está ligada ao quê? Ao homem. Quem é que trabalhava na terra? O homem. Quem é que abençoava a terra para poder dar o fruto para o homem, o sustento, a fartura, a prosperidade? Deus. Se você ler a Bíblia, você vai notar que muitas vezes a Bíblia fala assim de chuva temporã e serôdia. Já viu esse termo? Já lembra desse termo? Chuva temporã e serôdia? Como é que era esse negócio da chuva temporã e serôdia, irmãos? O primeiro mês do calendário civil do judeu era por volta do que nós conhecemos como setembro. Se não me falha a memória, depois eu anotei aqui, acho que era Tisrei que fala, né? Se eu estou falando certo. Era o primeiro mês do ano civil. Porém, o primeiro mês do calendário religioso era esse Nisan ou Abib. O que significa Abib? Espigas verdes, são frutos que estão amadurecendo. É a época que essas espigas estavam amadurecendo. Daí o nome de Abib. Já o nome de Nissan. O Nisan tem mais a ver com a época lá do exílio babilônico, né? Então, olha só. Deus falava o seguinte: olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, praticarem os meus preceitos, enfim, seguirem tudo aquilo que eu estou passando para vocês, eu vou dar a chuva temporã e a serôdia. A temporã era depois que acontecia essa colheita dos últimos frutos que eu citei agora, da azeitona, tal, da videira, etc. e tal. Então começava uma época que ali para o final ali de outubro, mais ou menos, começava a vir ali o inverno. Mas antes de vir o inverno, caía então essas primeiras chuvas, que eram as chuvas temporãs. Para que era essa chuva temporã? Para amolecer o solo. Irmãos, como é que se arava naquela época lá? Pegava uma junta ali de 2 animais, uma junta de bois, né? Vamos falar aqui. Fazia ali, né? Aquele, como é que chama? Aquele negócio, né? Punha ali os bois ali, né? É por isso que você vai ver no Novo Testamento falando assim, né? Não vos prendais a um jugo, né? Essa cana ali era um jugo desigual com os infiéis. Está falando daquele instrumento que prendia os 2 bois. E aí no meio colocava ali, né? Um instrumento ali,
em forma de ponta, que era o quê? O arado. Irmão, não era fácil não. Aquele arado, no início, não era nem feito de aço, era feito de madeira, às vezes osso de animal. Então você imagina, você pegar aqueles 2 boi, você ia ali fustigando os 2 boi para ir furando a terra, né? E quando eu fui pesquisar, eu percebi que eles iam furando a terra e ia espécie de um cestinho junto com os animais, já caindo a semente ali dentro. E eles já iam furando e plantando, para quê? Para que os pássaros não viessem e pegassem a semente. Lembra que Jesus falou isso? Né? As sementes que caem, os pássaros pegam. Então eles já iam furando a terra. Essa terra estava amolecida pela primeira chuva. Então, por exemplo, quando você fala temporã e serôdia, são chuvas fora de época. Mas por que Deus dava essa chuva fora de época? A primeira, que era a chuva temporã, é para amolecer o solo, para ficar mais fácil deles passar, arar o solo e plantar. Já a serôdia, que era uma chuva que vinha um pouquinho antes agora desse mês que a gente está falando, né, que é o mês de Abib, né, que está ali entre março e abril, era para poder ajudar a amadurecer essas primeiras colheitas, que geralmente começavam com a cevada, a inchar ali o grão ali. Então, irmãos, observe a bondade de Deus na vida daquele povo. E a hora que eles chegavam, por exemplo, na época do inverno, aí era chuva, mas chuva para valer. E às vezes nos altos dos montes nevava. Tinha lugar que chovia tanto que virava pântano. Então era difícil no inverno. Por exemplo, quando você vai ali no livro de Provérbios, ele vai falar do preguiçoso, que durante o inverno ele fala assim: não vou mexer na minha terra, não, né? Porque tinha que capinar, às vezes tirar as ervas daninhas, né? Você vai ver, não lembro se é Provérbios 20, né? Depois eu posso pegar a referência que a gente fala, né? Daquele que fala: não vou, é inverno, não vou mexer na minha terra, não. Mas enfim, irmãos, esse era o ciclo deles, entende? A primavera começava ali por volta de março, abril. E aí, a primavera era a época das grandes colheitas dele, que começava com a cevada, depois vinha com o trigo e tantas outras culturas mais. Depois terminava com os frutos ali. E aquele povo, irmãos, colhia daquela fartura toda. E tinham ali alimento em abundância, tinham ali coisas assim em abundância para eles e para a sua família. E o que Deus está fazendo, irmãos, através da lei das primícias e através das festas? E aqui eu quero que você preste atenção, a gente já está encerrando esse estudo aqui. A palavra festa, né, quando você pega lá no hebraico lá, ela é essa palavra aqui, ó, Hag, que significa isso aqui, ó, mais ou menos um círculo, uma aliança. O que Deus queria com essas festas aqui? Você vai falar, por que tinha essas festas aqui? Irmãos, o objetivo das festas são vários objetivos. Primeiro, que eles lembrassem tudo isso. Espera aí, gente, os nossos antepassados, meu pai foi escravo lá no Egito, eu vi o meu pai apanhando ali, eu vi o meu pai naquela vida dura, naquela vida terrível. Depois eu vi que a gente foi para o meio do deserto, eu vi que o deserto era aquele lugar horrível, aquele lugar hostil. E agora, olha só, a gente foi, a gente trabalhou, a gente plantou, Deus deu a primeira chuva, amoleceu a terra, a gente plantou e essa terra, irmãos, imagina essa terra com a bênção de Deus, o tanto que devia produzir. Imagina a fartura que devia ser isso. As azeitonas, as uvas, as árvores frutíferas carregadas. Irmãos, era tanto e é tão bonito que Deus faz, que você vai ver o seguinte, que Deus... Na hora que depois você pode ler na tua casa, Deus fala o seguinte: olha, na hora que vocês forem plantar os campos de vocês, imaginar que isso aqui é um campo. Os campos eles não podiam colher, tinham que deixar os campos. Para quê? Os pobres entre eles. Quando eles iam colhendo, por exemplo, estou colhendo lá cevada, né? Estou pegando ali os feixes da cevada, caiu um pouco no chão, não pega não. Deixa lá. Depois você pode ver no exemplo de Ruth, quando fala que Ruth estava respingando. Para quê? Os pobres viverem lá. Entendeu? Mas quando você lê ali, depois eu não tenho tempo agora para poder. Eu anotei muita coisa aqui, mas como já está acabando, eu não vou ler aqui não. Você vai ver que tem um versículo que fala assim: olha, que não haja pobres entre vocês. Mas como eu sei que haverá pobres, então vocês vão também se compadecer desses pobres. Vocês que estão sendo abençoados, vocês vão ser generosos com eles.
Vocês que estão sendo abençoados, vocês vão lembrar deles. Então, por exemplo, quando acontecia deles despedirem um escravo, libertar um escravo, eles tinham que ser generosos, dar ali coisas para esse escravo não despedir de mãos vazias. Observe que no versículo que a gente está falando aqui, o versículo que a gente leu inicialmente, fala assim: ninguém compareça perante Deus, perante mim, de mãos vazias. Aquele povo, irmãos, tinha que ter esse espírito de gratidão. As festas tinham esse objetivo, de mostrar para aquele povo: gente, ó, nós estamos num empreendimento juntos aqui. Vocês estão em Canaã, eu não quero que vocês vivam no deserto, eu quero que vocês vivam na Canaã, nós estamos juntos. Eu vou abençoar vocês. Para que eu vou abençoar vocês? Para que vocês abençoem os outros. Lembra do primeiro estudo? Você não ser um lago, uma coisa represada, água entra, água sai. Você não ser igual ao Mar Morto, que só recebe e fica ali, mas para você poder abençoar os outros também. Então, quando aquele povo, irmãos, pegava as primícias, a primícia da cevada, a primícia do trigo, a primícia das frutas, eles estavam chegando para Deus, e aquilo começava uma festa. Tinha a festa dos pães asmos, tinha a festa das 7 semanas, que era chamada a festa dos 50 dias, que era a festa do Pentecostes. Depois tinha a festa lá, mais para frente, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. O que aquele povo estava fazendo? Aquele povo estava sendo lembrado da bondade de Deus na vida deles, de Deus tomando conta deles, de Deus falando assim: está vendo tanto que eu estou sendo generoso com vocês? Está vendo tanto que eu estou sendo bom com vocês? Ó, é uma festa, irmãos, é uma festa. Esse círculo aqui, ó, essa aliança aqui, ó, e essa aliança aqui, ó, eu tenho essa aliança com vocês, é para vocês relembrarem tudo aquilo que vocês passaram, os milagres na vida de vocês, para vocês chegarem para mim com a sua oferta de primícia. O que é essa oferta de primícia? É uma oferta de gratidão. Gratidão por quê? Por aquilo que Deus já te deu. E aí você fala: Senhor, como eu sei que tudo é teu, a terra é tua, eu sou teu, e todo o produto da terra, embora eu tenha feito a minha parte, embora eu tenha trabalhado, se o Senhor não mandasse a chuva temporânea, se o Senhor não mandasse a chuva no tempo certo, se o Senhor não mandasse a chuva seródia, se o Senhor não repreendesse as pragas de gafanhoto, se o Senhor não repreendesse o vento quente que vem do sudoeste, nada disso eu teria colhido. Então eu colhi por quê? Porque o Senhor foi generoso comigo, o Senhor me abençoou. E agora eu pego essa oferta, que é o primeiro fruto da minha cevada, que é o primeiro fruto do meu trigo, que é o primeiro fruto das minhas árvores frutíferas, e eu chego na tua presença e eu te ofereço. E isso é uma maneira, Senhor, de eu expressar a minha gratidão, e de eu expressar, Senhor, que o Senhor será honrado na minha vida, que o primeiro da minha vida é para o Senhor, e eu dando o primeiro para o Senhor, eu estou te honrando. Irmãos, eu tenho muita coisa aqui, mas eu não vou dar tempo mais, meu tempo já foi embora. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esse princípio não existe mais? Você acha que esse princípio de dar o primeiro para Deus, através desse gesto, você dá o primeiro, você coloca Deus em primeiro lugar, você acha que isso não existe mais? Você acha que se você praticar esse princípio, você não está honrando a Deus mais? Irmãos, o princípio nunca deixou de existir. Mudaram as coisas. Por exemplo, dessas festas que a gente está falando aí, né? Por exemplo, hoje em dia, no calendário cristão, tem a Páscoa. Né? O pessoal lembra da Páscoa. Né? Não lembro se tem alguma outra, né? Acho que não, né? Mas, irmãos, para que essas festas estão lá? Para isso. Para lembrar que está tudo junto, está tudo integrado. E qual é o problema que a gente vê hoje em dia, irmãos? E eu vejo isso, né? E quando eu olho para o meu passado, eu falo: nossa, Senhor, faz muito tempo eu vivi no deserto. E talvez alguns de vocês estejam vivendo no deserto. E eu tenho certeza, irmãos, isso é triste dizer, que quando você pega todas as igrejas evangélicas, a maioria dos cristãos está vivendo no deserto. Ele não entendeu ainda que tem uma Canaã. Tem gente pensando que a Canaã é somente o céu, a Canaã celestial. Mas, irmãos, lá no céu não tem inimigo para você poder vencer. Entendeu? A Canaã que está
ilustrando aqui aquilo que a gente está estudando, é um ciclo na tua vida que Deus quer abrir o teu entendimento para você ter uma crença correta, para Ele dar um resultado na tua vida, que as pessoas vão olhar para a tua vida e falar assim: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Irmãos, nós vivemos dias que muitas vezes um crente, ele tem vergonha, às vezes sai com a Bíblia assim, uma Bíblia desse tamanho assim, né? Vamos ver o capítulo, entendeu? Vamos ver o livro da igreja. Irmão, está tudo errado. Nós deveríamos ser exemplos que as pessoas iam olhar e falar assim: ó, eu quero essa prosperidade para mim. Essa prosperidade no seguinte sentido: fala, não, esse homem aqui é o mais rico do bairro. Não é. Mas olha a alegria que ele tem no coração, olha a família dele, olha a paz que você vê no olhar dele, olha a bênção que tem dentro da casa dele. Irmãos, Deus tem uma Canaã para todos nós, em todos os sentidos da nossa vida. Ele quer tirar a gente desse deserto. Muitas vezes a gente diz que está lá. O que o deserto é? O deserto é sequidão, o deserto é desconfortável. Tem suprimento no deserto? Tem. Mas como é que era o maná? O maná você recebia para um dia, não é? Agora aqui não, irmãos. Aqui, para você ter noção, né? Depois nós vamos falar disso na próxima aula. Eles tinham que trabalhar durante 6 anos. No 7º ano, sabe o que eles tinham que fazer? Nada. Eles tinham que, não poderiam colher, não poderiam plantar, não poderiam trabalhar. Esse era o ano sabático. E de 7 em 7 anos tinha o ano do jubileu, que era o ano em que as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e a terra voltava para o seu dono original. Depois eu vou tratar disso na próxima aula. Entende? Aquele povo, irmãos, foi fominha, né? Como a gente dizia antigamente, e começaram a trabalhar nesse 7º ano. No 7º ano não precisavam. Por quê? Porque Deus falou para eles assim: olha, vocês não vão plantar no 7º ano, mas aquilo que vocês vão plantar no 6º, irmãos, olha a generosidade de Deus, vocês vão colher para 3 anos. Ele poderia falar assim: ó, vocês vão colher para o ano que vem, não é? Que é o ano que vocês não vão poder, vocês vão colher para 3. E a hora que você lê lá o Velho Testamento, fala assim: ó, vai ser tanto que a hora que vocês estiverem colhendo a primeira colheita da vida de vocês, lá depois, né, no 8º ano, né, lembra do número 8? A hora que vocês estiverem colhendo no 8º, vocês ainda não vão ter acabado de comer a colheita do outro, que eu dei para 3 para vocês. Está entendendo, irmãos? Irmãos, tem muita gente vivendo no deserto. Por quê? Porque não entendeu ainda que tem que priorizar Deus, que não entendeu que está junto no empreendimento com Deus. Eu estou falando da nossa vida como um todo. Estou falando da vida material, da vida familiar, estou falando da vida espiritual, estou falando do ministério, estou falando de tudo aqui. Deus, irmãos, é um Deus generoso. Deus quer nos colocar numa Canaã, mas para isso nós temos que aprender esses princípios. E esse princípio, né, começa na gratidão de saber: ó, Deus me deu uma lei, Deus me separou, eu sou povo de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus, assim como eu tenho um compromisso com a terra, com a minha terra, com a fertilidade da minha terra, Ele tem um compromisso comigo. É por isso que o Salmo 127 fala assim, que se o Senhor não edificar, na minha vida aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, né, em vão vigia a sentinela, inútil será o repousar tarde, levantar cedo, comer o pão de 2, por quê? Porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Irmãos, o que a Bíblia está ensinando? Que a gente tem que ficar dormindo para poder receber mais, que a gente tem que ser preguiçoso? Não, a Bíblia combate a preguiça. A Bíblia, ela estimula a diligência. A Bíblia fala que nós temos que ser os melhores naquilo que a gente se propõe a fazer. Só que a Bíblia fala que ainda que a gente se esforce ao máximo, se não tiver a bênção de Deus, Deus mandando as chuvas, Deus abençoando a nossa terra, Deus abençoando a nossa vida, a gente pode fazer o que quiser. Porque é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que abençoa, é Ele que fala assim: a colheita, você vai produzir, e você vai produzir 10 para 1 e 100 para 1. Entende? Esse é o princípio que tem por trás disso.
Eu encerro esse estudo, né? Já está dando mais de uma hora aí já. Eu encerro esse estudo fazendo um desafio para você. Começa de pouco. Começa a pensar no teu domingo, principalmente vocês que estão aqui, que resolveram pegar essa primeira parte desse domingo e entregar para Deus. Começa a viver o teu domingo de uma forma diferente. Irmãos, Deus começou a falar comigo muito antes da lei das primícias, Ele começou a falar comigo do domingo. Eu sei que nós não temos hoje o sábado. Domingo é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, né? É o 8º, lembra do número 8? 7 mais 1, 8. O dia da primícia era o 8. E nesse dia que o Senhor ressuscitou, né, eu te pergunto, será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Eu quero que você responda para você mesmo. Se você começar a viver os teus domingos de uma forma um pouco diferente, você começar a entender, peraí, esse é o primeiro dia da minha semana, eu vou dedicar esse dia a Deus. E aí eu tenho certeza, não tenho tempo agora para me adentrar, depois a gente vai falar mais disso, mas Deus vai começar a te mostrar para você viver esse domingo de uma forma diferente. Para você começar a se preparar para vir para a casa de Deus à noite, para que você realmente preste um culto que vai honrar a Deus. Não seja aquele culto da boca para fora, aquele culto com os lábios apenas, mas aquele culto com o coração. E quando você começa a entender isso, o primeiro dia do meu dia eu vou dar para Deus. Os primeiros momentos do meu dia diariamente eu vou dar para Deus. Os primeiros frutos da minha renda eu vou fazer uma oferta, eu vou dar para Deus. Você começa a priorizar Deus. Você começa a colocar Deus em primeiro lugar. Você começa a expressar a gratidão sua a Deus, a sua aliança com Deus. Irmãos, pode escrever aí. Eu duvido que você vai começar a fazer isso, você não vai colher os frutos. Eu duvido. Eu estou te falando porque eu comecei a fazer. E eu comecei a notar na minha vida. Entendeu? Muda a partir de hoje. Começa no domingo. O meu domingo vai ser para o Senhor. Eu vou entregar os primeiros momentos do meu domingo, vou vir à casa de Deus, vou estudar a palavra de Deus, vou aplicar na minha vida, vou levar para a minha família, vou levar para os meus amigos, vou dedicar a minha primícia, a primícia do meu tempo, a primícia da minha semana, a primícia da minha renda, eu vou dedicar a Deus. Pensa a fazer isso, depois você me conta. Se a sua semana não vai ser outra coisa, você não vai viver com uma outra paz. Quantas vezes chega numa segunda-feira, né? Você passou o sábado, o domingo, parece que na segunda você está mais cansado. Já começou uma segunda assim? Parece que você está mais cansado do que na sexta. Segunda-feira de novo. Começa a fazer isso. Começa a ter esse espírito das primícias, esse espírito de compromisso com Deus, de gratidão a Deus, de honra a Deus. E você vai ver que a tua vida vai mudar do deserto para Canaã. Que Deus vai te colocar numa terra diferente. A terra que manda o leite e mel. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e quero passar a palavra ao pastor Antônio Carlos.